para tudo, e vamos falar de catarro, tá certo? A gente tá no inverno agora, esse clima super seco, muita gente tendo invasões como gripes, infecções de garganta vindo de fora, e mais do que nunca a gente precisa aprender a lidar com o catarro. Eu falo isso porque a primeira coisa que se fala quando pega uma gripe, quando a garganta está inflamada, é assim, a gente taca gengibre, põe alho, né? Vamos combater a inflamação. Só que antes da gente pensar no remédio ou no que fazer, a gente tem que lembrar que nós somos cíclicos. Lembra daquilo do inverno, do verão, dia e noite? O catarro que está dentro da gente vai seguir o mesmo raciocínio. Por quê? Existe aquele catarro que é fluido como água, né? Lembrando do yin, dos nossos fluidos corporais, de toda a hidratação que a gente precisa ter. O catarro seria uma hidratação que protege a gente dessa secura exterior, que hidrata nosso pulmão, nossas mucosas, tanto as mucosas nasais, como na vagina, no canal vaginal. O fluido que tem que ter na gente, ele tem que ser uma hidratação assim mínima, benéfica para proteger a gente. A partir do momento que ele começa a ser abundante, ele começa a ficar espesso, ele começa a ficar grosso, ele para de pingar e começa a juntar, né, nos sinos, até mesmo nesse corrimento que muda e que oscila entre arder e coçar, a gente tem que pensar que esse catarro inicial ele está mudando as características dele, ele está passando de uma coisa yin e fluida para uma coisa que cozinhou, que levou yang, que recebeu um calor. Se a gente for pensar em calor, tanto pode ser um calor externo, ficou quente, né? Eu comi algo quente, condensou internamente esses meus fluidos, mas a gente vai pensar também numa agitação interna, em algo que eu me preocupei, que eu fiquei irritada, que eu fiquei tensa e isso elevou as funções do meu corpo e condensou esses fluidos. Eu sempre gosto de trazer a imagem, sempre que eu vou falar de catarro, do leite condensado. Porque o leite seria algo que inicialmente hidrataria o nosso corpo. Só que se a gente for começar a visualizar no leite uma coisa densa, que exige muita energia para ser quebrada, para ser transformada em um fluido benéfico, a maioria das pessoas na nossa sociedade não existe força interna para digerir esse leite. Primeiro que o leite que vem pra gente nem é mais leite, né? Ele tem uma série de produtos químicos que transformam a qualidade disso que seria algo natural e vindo de um animal grande, potente, que vai nutrir um bebê da vaca, né? Para algo que foi transformado quimicamente e virou ali uma pasta. Só que essa pasta, seja in natura, benéfica, orgânica lá da vaquinha feliz ou da vaca industrializada, cheia de hormônio, os dois têm a mesma natureza, que é uma natureza extremamente fria, dura de ser quebrada. Voltando para o catarro, quando esse fluido entra na gente, isso vira algo impossível de ser digerido, começa a juntar, seja no estômago, seja nos intestinos, e virar um resíduo que vai vir à tona em qualquer alteração ou qualquer mudança climática ou mudanças internas. Então é muito comum que alguém fique nervoso e de repente crise de rinite, espirra, nariz escorrendo. É muito comum a pessoa ficar tensa e de repente ter uma dor de cabeça com peso e esse catarro que não sai. Então sempre que a gente for pensar no catarro, a gente tem que pensar o que eu comi e como eu estou internamente, né? O que vem de fora e o que veio de dentro. A origem das doenças na medicina chinesa são sempre essas, internas, emocionais ou externas, da gente interagindo com o clima e o meio ambiente. Então se a gente pensou nesse catarro água, esse catarro que está escorrendo e precisa ser seco, a gente vai pensar sim no gengibre, a gente vai pensar no alho, vamos pensar nas coisas que esquentam, certo? A casca de mexerica, num momento como esse, ela ajuda a secar essa água que fica. Só que é muito importante a gente pensar, nesse momento são coisas que esquentam. Por quê?
Às vezes a gente passa da mão e fica uma semana comendo gengibre, uma semana botando alho em tudo, uma semana esquentando. Esse catarro, em vez de ir embora, a gente perde a mão e ele condensa e fica grosso e fica duro. Às vezes, no momento que a gente está quase resolvendo essa invasão, quase resolvendo o catarro, a gente fica irritado, vulnerável. O catarro, ele tampa, né, a nossa cabeça, deixa o nosso raciocínio lento, deixa as funções mentais tudo dilatado. Então é importante lembrar que se a gente está com catarro, a gente está vulnerável. A gente está vulnerável ou uma percepção equivocada do que está fora, ou uma dificuldade em lidar com questões assim, típicas do cotidiano. Todo dia eu vou lá, faço café da manhã e vou trabalhar. No dia que a gente tá com a cara cheia de catarro, a gente não consegue esquentar uma água, não consegue arrumar as coisas direito, lembrar o que precisa fazer naquele dia. Então, vamos pensar também que a gente tá com catarro, a gente precisa se respeitar. Assumir um outro ritmo, pensar o que a gente vai comer, se vai saindo, colocando laticínio em tudo que é na comida que precisa comer naquele dia. Então, estamos com catarro, vamos mudar essas condições. E pensar que se o catarro está acompanhado de ardência, de dor, de uma sensação de inflamação, não entra gengibre nesse momento. Tem que entrar o quê? Coisas que desfazem esse leite condensado. Pôs o leite condensado lá na panela de pressão e esquentou, o que a gente vai ter que fazer com ele agora? Fluidificar. Então, o que faz a gente dissolver o muco? Muita água, água de coco, limão. A gente vai entrar com tudo que esfria no sentido de drenar calor, ou seja, o hortelã, a salsa. São todas coisas na dietoterapia e alimentos que ajudam a desfazer esse muco. Existem ervas que, de todos os momentos, elas são sempre aconselháveis. Seja nessa água fluida, seja na água condensada, né, que tem esse calor e essa pressão interna, a gente pode sempre contar com a raiz de lótus, o guaco, tá? São ervas que estão aí, que podem ser usadas sem medo, tá? Eu não sei se é frio ou se é calor, o que eu faço? Usa o guaco, usa um pouco de casca de mexerica, tá? Não vai errar se fizer isso. A raiz de lótus, ela é difícil de ser achada, mas existem lugares, mercadinhos macrobióticos, na Liberdade, que a gente pode encontrar a raiz de lótus seca ou in natura. Comam bastante raízes, independente qual é o tipo de catarro. Tô com catarro, a nossa alimentação ela pode ser fortalecida com inhame, que vai mudar o pH do nosso estômago, vai ajudar a mandar embora, né, esse muco, tá certo? São orientações iniciais para nem a gente errar nesse catarro fluido, nem a gente piorar uma inflamação que podia ter durado 2 dias, ficou uma semana, porque tá colocando um monte de coisas erradas para limpar esse catarro. Então, partiu desse primeiro momento que tá com catarro, vamos avaliar. A sensação é de calor, a sensação é de frio e vamos colocando os ingredientes. Esse é o primeiro passo para a gente promover a cura, seja do que for, seja do catarro, seja da dor de cabeça, tá? Então vamos sempre avaliar o que vai entrar na minha alimentação ou no meu chá ou na minha rotina e o que é que vai sair. Uma coisa é certa, gente, não pode ficar com catarro agindo que tá... fingindo que tá agindo normal. Eu tô aqui normal com a cabeça toda congestionada, porque isso vai piorar muito a nossa rotina. E às vezes uma coisa que seria rápido de tratar vai virar uma coisa crônica, vai virar aquele catarro que tá aí sempre, aquela gripe que nunca vai embora. Então espero que essa reflexão ajude vocês como lidar com o catarro, porque não tá fácil, o tempo tá seco, vamos hidratar, mas sempre pensando quais ingredientes e quais ferramentas a gente vai utilizar, tá bom?